Agora nós iremos iniciar uma nova etapa da nossa disciplina, em que trataremos da dinâmica. Até o momento, estávamos tratando de cinemática, que consiste na análise do movimento sem preocupações com suas causas. Na dinâmica, necessitaremos definir alguns conceitos fundamentais, como inércia, força, momentum, o que é um referencial inercial, quando que um sistema está em equilíbrio e, então, enunciaremos e aplicaremos as leis de Newton. Essas leis foram elaboradas pelo Newton nos séculos 17 e 18 e constituem 3 leis básicas que explicam o movimento de forma ampla e geral. Vamos aqui definir alguns conceitos fundamentais, como força. Trata-se de forma geral de uma interação entre 2 ou mais corpos. E trata-se de uma grandeza vetorial. É possível que mais de uma força seja exercida sobre um determinado corpo. Nós chamamos de força resultante a soma vetorial de todas as forças aplicadas sobre o corpo. Vamos supor que nós tenhamos um determinado corpo, representarei aqui, e sobre ele é aplicada uma dada força F1. E também uma outra força, uma outra direção, que eu chamarei de F2. Vamos considerar uma terceira força em uma direção distinta, como sendo F3. Para obter a resultante, eu faço a soma vetorial das 3 forças atuando sobre o corpo. Então, a nossa força resultante será o vetor soma F1 mais F2 mais F3. E se nós tivermos N forças atuando sobre o corpo, a força resultante será igual à soma vetorial destas N forças. Quando a força envolve contato direto entre os corpos, ou seja, quando nós estamos falando da força normal, da força de atrito, da força viscosa em um fluido ou da tensão em um fio, nós dizemos que estas são forças de contato. Quando não há contato direto entre os corpos, ou seja, quando estamos nos referindo a alguma força fundamental da natureza, que são a gravitacional, a eletromagnética e as nucleares, forte e fraca,
dizemos que estas são forças de longo alcance. As forças obedecem a um princípio fundamental da natureza, que é exatamente o princípio da superposição. Significa que o movimento sobre um corpo de um número qualquer de forças é equivalente ao efeito produzido por uma força única igual à soma vetorial dessas várias forças. E este princípio está intimamente relacionado à linearidade das equações de movimento. Vamos agora definir dois conceitos fundamentais. Um deles é o equilíbrio. Trata-se de um estado de movimento caracterizado por repouso, quando nós dizemos que o equilíbrio é estático, ou em movimento retilíneo uniforme, quando nós dizemos que o equilíbrio é cinético. Então nós podemos dizer que o corpo está em equilíbrio sempre que ele estiver parado ou se movendo com uma velocidade constante, em módulo, direção e sentido. O outro conceito fundamental é o de inércia, que corresponde à tendência do corpo em manter o estado de equilíbrio. Para lidarmos de forma matemática com a análise de forças, necessitamos definir o momentum linear. Momentum vem do latim para ímpeto e seu plural é momenta. Nós o designamos pela letra P e ele é uma grandeza vetorial definida pelo produto da massa vezes a velocidade do corpo. E podemos escrever a velocidade como sendo a derivada temporal da posição deste corpo. Então vemos que o momentum possui a mesma direção e o mesmo sentido da velocidade do corpo. Vamos analisar as suas unidades, tendo como sempre em vista o nosso Sistema Internacional de Unidades, o MKS, metro, quilograma, segundo. Vemos que momentum possui unidades do produto da massa pela velocidade. Que corresponde à unidade de massa vezes unidade de comprimento sobre unidade de tempo, que no MKS corresponde a quilograma vezes metro por segundo.